Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia Sagrada, Sã Doutrina Equilibrada. Nesse vídeo aqui, irmãos, eu quero esclarecer algo muito importante para os amados, que é o seguinte: vocês devem entender que usos e costumes fazem parte da doutrina bíblica, mas existe também o extremismo religioso em nosso meio. Infelizmente, em meio a muitas igrejas que são ditas, né, ou se intitulam como igrejas doutrinadas, igrejas de sã doutrina, igrejas que buscam a santificação e etc. Essas denominações que se dizem igrejas, né, elas são extremistas e nós vemos aqui claramente, através de uma foto aqui da internet, que esses homens que ensinam que a mulher tem que preservar a sua imagem, que ela deve se vestir de forma que não constranja o próximo, que a mulher ou as mulheres cristãs devem buscar a santificação. Nada mais é fruto de uma mente doentia. E eu vejo aqui no YouTube muitos pastores ou muitos irmãos que se dizem ser doutrinados que têm uma mente doente e eles não conseguem discernir isto que está neles, porque é fruto do pecado, é algo pecaminoso. Eles têm o pecado dentro deles, mas eles acham que não tem mais pecado na vida deles. Então, nós vemos que essa, essa atenção voltada somente para as mulheres é algo ali, se eu posso dizer, um machismo velado. O que diz a Bíblia sobre isso? O apóstolo Paulo deixa bem claro que a mulher tem que se vestir com pudor e decência. É somente isso, pudor e decência. Esse é o princípio bíblico. Mas nós vemos crentes que se dizem doutrinados, santões, santarrões, dizendo que a mulher do Oriente é melhor do que a mulher do Ocidente, porque a mulher oriental ela se veste como essa jovem aí nessa foto. Podemos ver aí, ó, que esse casal oriental, esse homem e essa mulher, nós vemos claramente através dessa foto que a mulher ela vive debaixo, né, de um extremismo, de um machismo, segundo a religião ali que eles têm, né, como uma religião muito dominante, né, que domina ali todo o Oriente ou parte do Oriente, que nós sabemos qual é, e eu não vou citar aqui qual é esta religião, todos sabem. Então nós vemos ali um machismo estampado através dessa foto aqui. A mulher coberta de cima a baixo e o homem ali completamente nu, numa praia. Os dois estão numa praia. Agora o detalhe, né, que sempre nessas fotos nós vemos a mulher não com eu não estou vendo aqui um sorriso no rosto dessa mulher, com certeza, né? Esta mulher que não é tão feliz assim, né? Segundo pelo que eu vejo aqui na foto. Então, qual é o erro aqui dos crentes aqui no Brasil, que se dizem doutrinados? É que eles acham que as mulheres daqui do Brasil têm que se vestir igual as mulheres lá do Oriente. Eles acham que as mulheres cristãs aqui, as brasileiras, as cristãs, não estou falando aqui sobre mulheres que não são cristãs, eu estou falando sobre as cristãs. Eles acham que as cristãs aqui do Brasil têm que se vestir como essa mulher aí desta foto. Quer dizer, é um costume, um uso de lá do Oriente. As mulheres vivem debaixo de um machismo, as mulheres têm que se cobrir da cabeça aos pés, porque os homens querem assim. Então, esses crentes que se dizem doutrinados aqui do Brasil acham que está correto esse uso e costume de lá do Oriente.
Sendo que Paulo, ele não era machista. O que que Paulo falou? Que as mulheres devem se vestir com ordem e decência, com pudor e modéstia. É isso. Então, se Paulo ele determinasse que as mulheres se vestissem dessa maneira aí, ó, da maneira oriental, de da cabeça aos pés cobertas, hoje seria um problema muito grande para nós aqui, os cristãos. E é, outra coisa, existem igrejas aqui no Brasil, ou aqui, né, aqui no Brasil no caso, existem igrejas que as mulheres se vestem dessa maneira aí, só não colocam ali o pano ali na cabeça, né, o véu, né, que dizem que é o véu, só não andam de véu, isso nas igrejas aí protestantes. E tem algumas igrejas neopentecostais que usam somente o chamado roupão, né? Que elas se vestem lá de cima a baixo, de roupão, e vivem 24 horas ali com aquele roupão. Nós conhecemos a cantora Elaine Martins, que se vestia dessa maneira, vivia 24 horas debaixo, né, desse jugo pesadíssimo aí, quer dizer, viver como uma mulher vive lá no Oriente Médio, como está essa moça aí da foto, para agradar, né? Agradar uma denominação, agradar pastor, agradar irmãos, né? Para agradar pessoas. E hoje não. Hoje, por mais que essa cantora ela esteja vaidosa e tudo, mas ela está ali andando segundo o padrão bíblico, que é de ordem e decência, né? Pudor e modéstia. É assim que ela anda, apesar de que ela está vaidosa, mas tem um ponto positivo nisso aí. Então, o que que acontece? Quando as mulheres elas andam dessa maneira, do jeito que essa jovem está na foto, ela não está agradando a Deus, ela está querendo agradar os homens. Hoje é isso. A igreja se tornou isso. As mulheres têm que de todo jeito agradar os homens, não tem que agradar a Deus. É complicadíssimo esse negócio. Por quê? Porque os homens, a maioria, são homens que vieram do mundo da prostituição, eles entram, passam a congregar numa igreja, numa denominação que é dita, chamada de igreja doutrinada, e esses homens, eles começam a determinar e a pregar ali que as mulheres têm que andar desse jeito aí, ó, que as mulheres do Oriente Médio andam de coberta, pelo menos dos ombros aos pés, né? Aí ficam falando que a saia da mulher tem que ir até os zelos, porque senão ela vai estar pecando, quando na verdade o apóstolo Paulo ele fala que a mulher tem que andar com pudor e modéstia. É isso. Esse é o princípio da palavra de Deus, pudor e modéstia, somente isso. Não, Paulo não está falando que a mulher tem que andar coberta dos ombros aos tornozelos. Não é nada disso, é pudor e modéstia, é somente isso. Então, o que que acontece? Esses homens que aceitam a Cristo, passam a congregar uma igreja chamada Igreja de Sã Doutrina, eles começam a projetar, né, o seu pecado dentro de si, o seu problema interior, eles começam a projetar isso como? Eles vão começar a olhar para as mulheres como um problema, sendo que o problema está com eles, está dentro deles. Eles têm o problema na área sexual e aí eles projetam isso nas mulheres. Espera aí, isso está me afetando porque eu estou te vendo, é mais ou menos isso. Então as mulheres na igreja, nessas igrejas ditas de sã doutrina, as jovens, né, no caso, elas sofrem bastante por causa desses homens que vieram e têm problemas nessa área que é a área sexual. Então eles não aguentam ver uma jovem na igreja que anda com pudor e modéstia. Para eles não está bom. Espera aí. A sua saia não tem que ir até abaixo do joelho. Ela tem que ir até o tornozelo, porque não está bom para mim. Eu não resisto te ver com a saia abaixo do joelho. Não, tem que ir até o tornozelo, porque para mim não está bom. Senão eu vou pensar somente em você, senão eu vou dormir
pensando em você e na sua saia. É mais ou menos isso que acontece. Só que muitos são hipócritas e não admitem isso, não admitem que tem um problema a ser tratado no seu eu. É isso que acontece. E tem muitas mulheres que aceitam, né, que os homens imponham o tipo de roupa que ela tem que vestir para os agradar, porque elas são submissas, né? No caso, elas aceitam tudo que os homens na igreja vão dizer e vão ditar que é o correto sobre suas vidas. Por isso que existem muitas mulheres que são infelizes e querem ali apenas ou são, né, lubrificadas, enganadas, achando que fazendo ali as vontades dos homens num ministério vão estar agradando a Deus. Infelizmente é isso. Então, nós devemos seguir o padrão bíblico, qual é? Pudor e modéstia, não o que os homens estão dizendo, não o que alguém viu numa revelação. Ah, eu via que as mulheres devem se vestir desse jeito aí, ó. Desse jeito que essa jovem está vestida aí. E essa, no caso, essa é uma foto, né, de um casal oriental. Então, muitos, outro detalhe, né? Outro detalhe. A Bíblia, né, nós sabemos muito bem que a Bíblia foi escrita por homens que viviam não no Ocidente, mas no Oriente. Então, no Oriente, o costume de se vestir era dessa maneira aí. As mulheres se vestiam deste jeitinho que está aí nessa foto. E os homens se vestiam também, né, com roupas ali, trajes, que o que diferenciava era apenas uma corda ali, uma corda que amarrava na cintura e diferenciava ali a roupa do homem da mulher. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres no Oriente ali, nos tempos bíblicos, se vestiam dessa maneira aí, que está na foto. Então, os doutrinadores, os doutrinadões, né, cheios de pecados, eles não conseguem perceber que eles estão querendo ensinar ou ditar um costume que era oriental para hoje, para agora, sendo que eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam ensinar uma doutrina bíblica equilibrada que diz que a mulher tem que andar com pudor e modéstia. O que é pudor? O que é modéstia? É só pesquisar aí nos dicionários. Qualquer dicionário vai dizer o que quer dizer essas duas palavras, ok? Então, eu vou colocar outra aqui e vou comentar sobre outra foto. Olhem que interessante, saiu há pouco tempo aí uma notícia de que houve ali um problema, as tropas dos Estados Unidos tiveram que sair de um lugar porque o presidente mandou, todo mundo sabe sobre esse acontecido. E aí as tropas americanas saíram, as tropas saíram e o que que aconteceu? O país ficou ali, ficou largado, né? E aí voltaram os terroristas, dizem, né, que são terroristas. Eu não sei, eu não nem lembro mais o que aconteceu, mas uns homens voltaram ali, os ditadores, né, daquele lugar ali voltaram com força total. E aí saiu as notícias, né? E aí o que que acontece? Eu vi essa notícia aqui que foi até eh, saiu como uma notícia assim que me chamou a atenção. O que que acontece? Olha o que que está escrito. Entenda, mulheres temem que o novo regime talibã seja igual ao de 1996. Agora eu pergunto a você, que está assistindo a esse vídeo, por que que as mulheres temem esse novo regime? Por quê? Ora, porque é um regime, é uma ditadura. Isso é simples da gente discernir. Então existe sim no Oriente Médio uma ditadura machista e as mulheres
elas já são treinadas de berço a aceitar essa ditadura e para elas é até normal, eh os homens serem machistas ali. Eu acho que elas não reconhecem ali o que é machismo. Então há um treinamento. Agora veja que interessante essa foto. Olha como que as mulheres se vestem ali para agradar esses homens e para agradar ali a ideologia, né, da religião local e para agradar, né, os homens também. Agora, olha só que interessante, elas se vestem da cabeça aos pés, elas são cobertas, da cabeça aos pés. Isso tudo debaixo de uma doutrinação ali ditatorial, né? O que parece, porque não é normal, né? Uma mulher se vestir ali parece que tem um pano, uma cortina, né? Na cabeça das mulheres ali, e as mulheres vão andando, mas é tudo ali com base, né, a base dessa obediência, é tudo através do medo, ao que é o que parece. Agora, vindo para cá, né, para o Ocidente, nós vemos que as mulheres cristãs, elas muitas vezes, elas obedecem tais doutrinas por causa do medo, né? E usam como ferramenta ali para colocar medo nas mulheres. Eu tive uma visão no inferno, eu fui no inferno, fui arrebatado ao inferno e vi lá uma fábrica de roupas mundanas que as mulheres cristãs estavam usando, e essas mulheres vão para o inferno porque usam roupas mundanas, quando na verdade esses crentes deveriam pregar Bíblia, né? O que a Bíblia diz, e vou repetir novamente: pudor e modéstia. Esses são princípios que a Bíblia, que a palavra de Deus nos dá para o uso de roupas, né? No caso, as mulheres que têm dificuldade ali para a escolha de roupas. Então é isso. Que interessante essa foto. Idiotas, né? Pastor idiotas, irmãozinhos idiotas, velhos malucos, né? Por causa de religião, velhos malucos aí dizendo que as mulheres cristãs do Brasil são uma vergonha porque porque as do Oriente do que as do Ocidente, ao invés de pregar a Bíblia. Pudor e modéstia, essa é a mensagem bíblica que esses pastores, esses velhos loucos deveriam pregar para as mulheres cristãs e não ficar ditando regras ocidentais, costumes, no caso, costumes orientais para as mulheres do Ocidente, para as mulheres cristãs no Brasil. Então não faz sentido algum esses homens ficarem aí na internet botando medo, tocando terror, é, é, espalhando terror, jogando, né, automaticamente mulheres que estão na igreja no inferno, porque eles acham que não é suficiente as mulheres andar com pudor e modéstia. Nada está bom para eles, eles não reconhecem que o pecado está dentro deles e que eles têm um problema oculto nessa área. Eu reconheço que não é de hoje que tem mulheres que vestem dessa maneira aqui no Brasil, chamamente cristãos modernos, né? Mulheres que se vestem de qualquer maneira, que se vestem como o mundo, isso sempre existiu e vai existir. O que a Bíblia fala sobre isso é o pudor e modéstia, algo que nem todas as mulheres cristãs têm mais, pudor e modéstia. Agora, chega um idiota, né? Um idiota só porque vive pregando em praça. O idiota pega e coloca esta foto aqui, fazendo uma comparação idiota e burra e imbecil, e faz uma comparação de mulheres que são devotas do Islã e compara com as mulheres cristãs aqui no Brasil. Quer dizer, a cultura oriental e a cultura ocidental. Ele coloca duas culturas diferentes numa foto. Então, o que que ele fala aqui? Desse jeito, que vergonha, irmãs. O camarada, ele é tão idiota e tão burro
que ele não consegue discernir a cultura oriental da cultura ocidental. Está na cara que a nossa cultura aqui, que é a ocidental, todos nós somos mais caídos, no caso, quando eu digo todos nós, no caso o brasileiro, ele é mais liberal, ele é mais libertino, ele não tem pudor e não tem modéstia, é lógico. Agora, se a gente for lá para a cultura oriental, as mulheres, a maioria, anda assim, dessa maneira aí. Só que as mulheres, elas estão debaixo e não conseguem reconhecer, elas vivem debaixo de uma cultura machista, só que elas não conseguem perceber isso porque elas já nascem ali e elas são doutrinadas a obedecer certas coisas que vão, né, saem do comum e vai para o extremismo. Agora, o camarada que se diz crente, que se diz pastor, que se diz doutrinadão, né, ou doutrinador, coloca na internet uma foto dessas aqui, fazendo uma comparação burra e idiota e imbecil para que seus seguidores, seus inscritos no seu canal acreditem que ele é o super crente, super certo. Isso aqui não passa mais de um marketing, não passa mais do que um marketing digital ou um marketing. Isso é fato, né? E quem se sobressai aqui quando coloca uma foto dessas aí é a pessoa que está colocando ali e apontando erros que fogem do equilíbrio. O que a Bíblia fala sobre isso? De novo, repito, pudor e modéstia, é isso que a mulher deve ter. Nós vemos aqui no lado direito, né? O meu lado direito aqui, Deus, Brasil, crente moderno. Nós vemos aqui que essas mulheres, elas não são cristãs, e se são, elas fogem do pudor e modéstia. Essa é a regra bíblica e o princípio bíblico. E nós vemos no lado esquerdo, Maomé, islâmico, muçulmanas. Elas estão o quê? Dentro do padrão bíblico. Pudor quer dizer, elas estão dentro da cultura bíblica, mas só que essa cultura é do Oriente, não do Ocidente. Então, quando abrimos a Bíblia, nós devemos entender que essas pessoas da Bíblia, elas viviam dessa maneira aí, no caso as mulheres. Elas usavam véu, usavam essas roupas longas, era mais ou menos dessa maneira aí. Só que Paulo ele diz que as mulheres deveriam se vestir com pudor e modéstia. Olha que sabedoria. Por quê? Porque existia Paulo ali, ele andou por diversos lugares e conhecia a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Por isso que ele falou isso. Por quê? Se Paulo ele estabelece a cultura judaica sobre a romana e sobre a grega, iria dar problema, entenderam? Iria dar problema. Então, a cultura bíblica e a cultura de Paulo que ele transmite a nós é a cultura do céu. Qual é? Pudor e modéstia. Não existe esse negócio de que a mulher, para ser santificada ou santa diante de Deus, ela tem que estar com uma saia como a saia dessas mulheres aí, até o tornozelo ou até arrastando no chão. Não existe essa história de que para a mulher ser menos santa, ela tem que estar com a saia abaixo do joelho. Entenderam? Então, o que foge do equilíbrio, o que foge do normal, já se torna um extremismo. Então, a gente não podemos dizer que a vestimenta oriental, que essas mulheres estão aí do lado esquerdo, essa vestimenta oriental tem que ser aplicada à igreja de hoje e de agora, do ano 2021, para a igreja de agora, a igreja atual. Isso não faz sentido algum. O que a Bíblia deixa bem claro é o pudor e modéstia, e vou repetir isso até o final desse vídeo. Então, esses pastores, esses velhos gagais que ficam na internet ditando regra para a mulher que tem que estar com a saia até o joelho, que tem que estar a saia, no caso, até o tornozelo, tem que estar com a saia arrastando no chão, eles têm problemas internos
na área sexual. Isso eu repito novamente, para quem não entendeu. Então, se esses homens ficam ditando essas regras que fogem do padrão bíblico, é um padrão ou é um mandamento do homem para as mulheres hoje aqui no Brasil. Esses homens que dizem que são doutrinados e pregam que as mulheres ou o Islã aqui eh, que no caso estão corretas, né, por andarem dessa maneira aí, e que as mulheres aqui no Brasil, as cristãs aqui no Brasil estão andando de forma errada, no caso, se elas não andarem dessa maneira aí, eles fazendo essa comparação aí, eles estão completamente errados, errados. Então, eu sei que existem fanáticos que vão apoiar esses pastores, esses velhos malucos aí, e isso é normal. Sempre vai ter aí fanáticos, fãs desses homens. E se esses homens eles continuam com essas ideologias aí, saiba de uma coisa, quando é doutrina do homem, nada vai para frente. Isso aí que eles pregam e estão ensinando foge mal, não é comum. Isso não faz parte da nossa cultura, cultura brasileira. Aqui é uma cultura muito liberal, né, nessa parte aí, né? As mulheres andam completamente nuas, não tem pudor e nem modéstia. Quando a mulher aceita Cristo, ela passa a ter pudor e modéstia. É isso. É isso que a Bíblia diz, é isso que Paulo ensinou, entenderam? E eu vou deixar aqui um último argumento. Por que Paulo falou sobre o pudor e modéstia? Porque ele conhecia a cultura judaica, romana e grega, e ele sabia que iria dar problema se ele falasse que a cultura judaica, ou a judaica que as mulheres usavam, seria a mais correta para as outras do que as outras culturas, ou seja, se as mulheres romanas, né, elas andassem com pouca roupa, elas estariam erradas diante das mulheres judaicas, e aí iria ter ali um problema sério de diferenças ali de etnias, iria haver dissensão, tal e tal, e Paulo sabia muito bem que iria dar esse problema. Então ele fala, ele usado pelo Espírito Santo, ele fala que andem com pudor e modéstia. Esse é o princípio. Entenderam? É isso. Olha que interessante, essa repórter aqui, ela antes, né, do problema que teve lá nesse país, ela estava sem o véu. E depois do problema, depois da invasão lá desse país, ela teve que andar de véu. Olha aí como é que está essa foto do antes e depois dessa repórter americana. Então é isso, irmãos. É isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Não adianta esses pastores aí, esses irmãos aí, ignorantes, quererem colocar, enfiar goela abaixo, que a mulher que anda somente de saia até um pouco abaixo do joelho está errada e querer dizer que a saia no tornozelo está correto, isso aí não faz sentido algum. O que o crente anda, o que a mulher cristã anda é de, primeiro, com pudor e segundo, com modéstia. Então, está bem claro aí. Quem quiser entender, que entenda, ok? Quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser entender e continuar na ignorância, que continue.